Olá, pessoal, de novo. O meu autor favorito, atualmente, é um israelense, autor de 2 best-sellers. O nome dele é Yuval Noah Harari, ele é autor de Sapiens e de Homo Deus. Imagino que boa parte de vocês tenha lido um ou os 2 livros. Se não o fizeram, eu recomendo que façam, são muito inspiradores. E ele gosta de falar uma coisa, falou nos livros e fala em várias palestras, que para ele, Deus, o Estado, o dinheiro e as empresas são ficções que fazem com que a sociedade funcione. Todo mundo acredita que o dinheiro tem valor, então o dinheiro passa a ter valor. Todo mundo acredita no que o Estado deve fazer, então o Estado mais ou menos funciona. E as empresas igualmente, né? São ficções jurídicas, ali em boa medida. O Jota também é uma ficção, é uma ficção territorialmente desagregada, que é unida por uma cultura que faz com que todo mundo mire para o mesmo lugar, todo mundo está ali se coordenando para chegar num objetivo comum, e a tecnologia é o que permite que a gente se una e se coordene para atingir os nossos objetivos. Eu disse que o Jota é territorialmente desagregado, e vocês podem ver nesse mapa o quão desagregado é. Nós nascemos em Brasília, em 2014, com uma perninha em São Paulo, que era eu. Com o tempo, a gente cresceu, chegamos no Rio, em Los Angeles, em Boston, e hoje a gente tem uma pessoa em Washington, que começou a trabalhar umas 2 semanas para fazer vendas para o mercado estrangeiro, né, para os gringos. A gente tem 2 redações, uma em São Paulo e uma em Brasília, com cerca de 15 pessoas cada uma. As outras pessoas todas fazem home office. E a turma de São Paulo e a turma de Brasília, enfim, tem redações para trabalhar, mas também ficam 100% à vontade para fazer home office. E muitas delas fazem com frequência. Como é que um negócio desse funciona? Como é que 36 pessoas espalhadas pelo mundo, escrevendo para leitores que estão também espalhados pelo Brasil e já pelo mundo, conseguem funcionar? A gente funciona porque a gente mora na nuvem. O Jota não tem nada em papel, tem muito pouca coisa acontecendo nas redações que não poderia acontecer pela internet. E isso, basicamente, é uma das nossas marcas e é um dos ingredientes que fazem com que a gente consiga se mover ali muito rapidamente pelo universo digital. Essas são as principais ferramentas que a redação usa no dia a dia para trabalhar. Tem várias outras que o marketing usa e que a administração usa, mas eu não trouxe aqui para vocês. Então, basicamente, o time se comunica por Slack, né, por canais ali específicos de pauta, de canais de feedback e tudo mais. A gente faz muita reunião por Hangout. A reunião de pauta semanal, por exemplo, só com os coordenadores das áreas, é feita por Hangout. Qualquer anúncio oficial que a gente tenha para fazer do funcionamento da empresa, algum plano, alguma novidade, é feito por Hangout. Todos os nossos documentos, as matérias, os documentos da administração, documentos do marketing, tudo fica arquivado no Google Drive. As pastas são de acesso público para todo mundo que tenha, claro, um @jotainfo, um e-mail. Tudo que a gente produz sai do Jota por estas ferramentas aqui. Então, o WordPress é a ferramenta que a gente usa para publicar o site. O MailChimp é a ferramenta que a gente usa para enviar as newsletters. O WhatsApp é uma ferramenta que a gente usa para enviar notícia para clientes que precisam da informação mais rapidamente. E as redes sociais aqui, que vocês conhecem. Todas as informações que a gente manda para frente passam em seguida por um processo de analytics.
em boa parte pela própria redação, uma outra parte pelo marketing, para ver alcance, para ver recepção, para colher feedbacks, para que a gente possa, nos novos ciclos, ter um conteúdo mais assertivo, mais satisfatório, que atenda melhor aí as necessidades do nosso leitor. O objetivo do Jota é entregar conteúdos diferentes para audiências diferentes em timings diferentes. Então, um cliente nosso, por exemplo, que, sei lá, opere na bolsa e queira acompanhar o noticiário jurídico, que hoje interfere na política, interfere na economia, faz muito mais sentido receber uma notícia minutos depois que ela aconteceu, ainda que de uma forma menos contextualizada, por WhatsApp, do que para um acadêmico que prefere ler aquele assunto algumas horas depois de uma forma um pouco mais contextualizada. Então, esse é o conceito que está por trás de tudo que o Jota faz. As pessoas não querem exatamente o mesmo tipo de informação na mesma hora, obrigada, e entregue da mesma forma. Então, tudo que a gente pensa é como embalar o conteúdo da melhor forma para cada audiência e como entregar esse conteúdo no tempo em que essa pessoa precisa, no momento em que ela quer receber essa informação. Essas são algumas das ferramentas tecnológicas que a gente usa dentro da redação para conseguir produzir um conteúdo de qualidade. Essa aranhinha está simbolizando os web crawlers, que são robozinhos que a gente constrói internamente. A gente tem um cientista de dados trabalhando para a gente, esses robozinhos vão no site dos tribunais pegar notícias sobre os processos, para que a gente possa baixar esses dados, fazer uma base de dados, organizar, analisá-los e, a partir dessa análise, tirar informações importantes para fazer matéria, para fazer análise e tudo mais. A gente tem vários bots também que nos alertam ali de coisas importantes que estão acontecendo, algum projeto de lei que tenha caminhado, algum processo judicial que tenha andado, alguma informação interna do Jota de alguma coisa que precise acontecer internamente. Por exemplo, a gente vende uma assinatura de um pacote tributário e precisa mandar um contrato para o cliente, tem um bot que passa da área de vendas para a área de administração, por exemplo, a informação de que é preciso gerar um contrato, falar com aquela pessoa, assinar um documento para que a entrega da assinatura comece a ser feita. O R, quantos de vocês já ouviram falar do R? Pô, bastante, que bom. Eu brinco que é a língua dos inteligentes, né? É uma ferramenta para análise estatística. Então, boa parte dos dados que a gente baixa, a maioria, aliás, dos dados que a gente baixa dos web crawlers, vão para dentro dessa plataforma de R, que é uma ferramenta que faz com que estatísticos consigam mergulhar ali dentro dos dados, achar padrões, achar coisas que não tem padrão e tal, para que a gente consiga interpretar os dados de uma forma mais profunda. E aqui, alertas que também chamam a nossa atenção para coisas que a gente não consegue acompanhar manualmente no dia a dia. Eu trouxe alguns exemplos, então, de usos dessas ferramentas. Essa aqui foi uma reportagem, obrigada, eu vou rapidinho, que o Guilherme, nosso cientista de dados, que também é advogado, fez. Ele baixou 6.000 acórdãos do Supremo, 6.000 documentos, para ver como as duas turmas do tribunal, a primeira e a segunda, estavam julgando habeas corpus. A ideia dele era ver se uma das turmas concedia mais habeas corpus que as outras, e teve um resultado aí bem marcante, que mostra a evolução no tempo, e mostra que a segunda turma começou os últimos anos aí, digamos, concedendo mais habeas corpus. As coisas depois se equipararam, os ministros vão trocando, né? Isso que explica essa mudança. E no final, agora, nos últimos anos, a segunda turma também tem muito mais chance de conceder habeas corpus do que a primeira. Isso é importante, claro, porque quando a gente fica na expectativa de um julgamento de habeas corpus na primeira ou na segunda turma, o posicionamento da equipe que vai cobrir já é diferente, sabendo que tem mais chance que o habeas corpus seja concedido em uma do que na outra. Esse é um exemplo antigo, mas que eu adoro. É de 2015, quando o Janot
foi divulgar a primeira lista de políticos com foro especial que iam ser investigados na Lava Jato. Vocês devem lembrar, a imprensa estava toda em polvorosa, e o Supremo organizou a entrega dessa informação da lista da seguinte forma: a assessora de imprensa passou no gabinete do Fachin, pegou uma lista em papel e foi para a sala para o comitê ali de repórteres do Supremo, com a lista na mão, e foi lendo os nomes, um por um. Ela tinha explicado já para todo mundo como seria, que ela pegaria o papel, voltaria ali, ia lendo os nomes um por um, de modo que todos os repórteres pudessem anotar e fazer suas matérias e fazer o que quisessem. O Felipe Recondo, um dos sócios do Jota, ele estava fazendo essa cobertura nesse momento, e enquanto as pessoas estavam ali se programando, deixando o texto pronto, o título mais ou menos pronto, só aquele pedacinho, né, para colocar o nome das pessoas e dar um publish rápido, ele pensou, cara, eu quero ganhar minutos ainda nesse negócio. Ele abriu o Twitter e cada nome que a assessora de imprensa lia, enquanto as outras pessoas anotavam para publicar depois a lista toda, ele foi tweetando um por um. Era nome, enter, nome, enter. E de repente a gente viu que isso começou a ter um monte de retweet. Vários jornalistas que não estavam no comitê naquela hora e estavam se coçando para saber quem que eram os nomes da lista, começaram a retweetar e falar, gente, acompanhe, o Jota está ao vivo anunciando a lista do Janot. E, cara, é uma coisa até simples de se fazer, mas é outra forma de usar a tecnologia. A gente não usou o Twitter para chamar para uma matéria que tinha sido publicada com a lista completa, 15 minutos depois, como todo mundo tinha lido. A gente usou a instantaneidade do Twitter para dar essa notícia em tempo real, na medida ali que a moça estava passando as informações. Vou pular esse. E por último, para falar de tecnologia, a gente não podia deixar de fora o nosso maior projeto de tecnologia até hoje, que tem esse nome curioso aí, Lava Jota. O Lava Jota surgiu da necessidade de conseguir buscar informações dentro da Lava Jato de um jeito mais preciso. O volume de informações que a operação produz é bizarro, são 1.200 processos, mais de 1.200 processos hoje, e cada vez que a gente precisava fazer uma matéria sobre alguma coisa que não estava óbvia na cabeça de ninguém, a gente não sabia onde estava, quem que tinha falado aquilo, em que depoimento, quem que tinha citado, qual é que era a mesma relação. As nossas fontes também não lembravam, isso não estava indexado em nenhum lugar. Então, a ideia foi montar um grande buscador de Lava Jato. A gente baixou todos os processos. Eles vêm em PDF, alguns deles de forma que você pode buscar dentro do PDF, e alguns não. Os que não permitiam, a gente passou por um sisteminha para que pudesse ser feita essa busca. Colocamos esses milhões de documentos numa base de dados e colocamos essa barrinha de busca. Então, hoje, quem quer saber se o nome de alguém está na Lava Jato, o que aconteceu com alguma pessoa, com alguma empresa, ou com algum fato que foi noticiado, que entrou num dos processos, sei lá, 2 anos, com uma busca rápida, aqui você consegue ter uma ideia do que fazer. É só a primeira fase, mas pelo menos outras 3 ainda virão pela frente. Desculpa a demora. É isso, obrigada.